Olá, meninas, tudo bem com vocês? Estou muito feliz, mais uma oportunidade de estarmos aqui, né, conversando. Nossa aula passada foi muito enriquecedora, né? E de já eu quero agradecer a presença de vocês, a participação de vocês. Parabéns pelo incentivo, por vocês estarem realmente vestindo a camisa. Obrigada por estarem aqui comigo, né, acompanhando nossas videoaulas, sempre respondendo os questionários, sempre ativas. Parabéns. Eu fico muito feliz quando eu vejo que vocês estão empenhadas no seu objetivo, tá bom? E não desistam, tá? Não desistam. Toda vez que a gente inicia alguma caminhada, nossa trajetória em busca do nosso sonho, existem sim os empecilhos que surgem para fazer a gente desanimar. Mas você não pode desistir, tá bom? Olha para você ver como você é guerreira, como você tem sido valente para correr atrás do seu objetivo, tem permanecido forte aqui conosco. Então não desista, tá? Porque você é mais forte do que você imagina, tá? E hoje nós vamos iniciar fazendo o quê, professora? Fundamentando o nosso conhecimento da aula passada. Aula anterior, nós falamos um pouco sobre o que são peelings físicos, quer dizer, o que são esfoliação química ou esfoliação física, o que é um peeling, né? As propriedades não químicas dele, mas o contexto de fundamentação do que eles fazem, né? A gente entendeu o que é uma esfoliação física, uma microdermabrasão, que recursos possibilitados por meio dessas ferramentas. E isso é muito importante porque nós vamos entrar agora num contexto que será bem mais interessante, tá bom? Então quer dizer que nem sempre algumas coisas serão como são, tá? Então hoje nós vamos fundamentar mais ainda a nossa informação. Nós estamos caminhando no trajeto para fechar o círculo, tá? Produção, me dá um copo d'água, por gentileza. Então vamos lá. Nós falamos do princípio ativo e agora nós vamos falar do mecanismo de ação. Então, o mecanismo de ação é a partir, né, do que? Deixa eu pegar meu laserzinho. Então, o mecanismo de ação é a expressão, né, se refere à interação bioquímica específica, né, através da qual um fármaco que está presente no meu produto produz um efeito fisiológico. E esse efeito fisiológico, né, ele pode ser um efeito positivo, né, inclui, né, usualmente uma menção de um alvo molecular. Ou seja, esse fármaco ele vai entrar dentro do nosso tecido, ele vai ter um alvo molecular, onde ele vai se interligar-se ou com uma enzima ou com um receptor e proporcionar esse efeito, esse mecanismo de ação, que é uma execução após a aplicação desse produto. Então, como a gente falou na aula passada sobre microdermabrasão, que é a esfoliação física, então vamos lá para fundamentar o que eu quero falar sobre isso. Na aula anterior, a gente falou que é possível fazer a remoção da nossa camada superficial da pele utilizando como recurso uma eletroterapia, um esfoliante. Beleza. Então, quando eu aplico o esfoliante na minha pele, o que vai acontecer? Vai acontecer um mecanismo de ação, a grosso modo. Então, as micropartículas de polietileno, que são microesferas, vão começar a rolar sobre o nosso tecido e remover a camada córnea. Então, visualmente eu não consigo ver, mas quando eu estou fazendo os movimentos, está ocorrendo a rolagem dessas micro e pequenas bolinhas, elas vão proporcionar a remoção do meu extrato córneo. Ou seja, o mecanismo de ação acontece quando as bolinhas de micropolietileno começam a rolar sobre o meu tecido, removendo a camada superficial. Ficou claro? Então, é isso. Então, o mecanismo de ação vai acontecer quando o meu fármaco entrar em contato dentro do meu tecido e se interligar ou com uma enzima de uma célula ou com um receptor. E nós vamos falar que células serão essas mais na frente, tá bom? Então, peeling, né? A gente falou dos peelings.
tem origem do inglês, significa descamar ou descascar, e o objetivo dele é renovar as células por meio da descamação. Então, um peeling, ele promove essa renovação tecidual. Todos os peelings, todos os ácidos, eles fazem esse processo natural de descamação. O que vai possibilitar se vai ser menor ou maior essa descamação? Eu vou falar mais na frente com vocês, tá bom? Mas quando se determina ou quando se nomina esse termo peeling, está referido a isso, a descamação, o processo de descamação desse tecido. Então, nós falamos na aula anterior sobre ácidos, verdade? Então, nós falamos sobre esses ácidos, só que dentro do contexto do peeling. Então, hoje a gente vai entender um pouco mais sobre as propriedades químicas desses ácidos e as suas indicações, mas voltado precisamente para o seu mecanismo de ação. Por que, professora, eu preciso entender sobre isso? Então, eu vou só responder essa temática aqui para me fundamentar essa minha pergunta. Existem indicações para o uso de qualquer ácido? Sim. É importante lembrar que o uso de cada ativo ele deve ser pensado de forma individual para o meu cliente, avaliando a pele e a necessidade desse tecido. Nem sempre um tecido vai precisar de uma renovação tecidual. Normalmente, alguns tecidos vão precisar de uma hidratação, alguns tecidos vão precisar de uma reprodução, uma reorganização dessa produção sebácea. Mas o que vai me delimitar esse meu trajeto de entender como manusear o meu produto de maneira correta? Entendendo os seus ativos. Hoje eu trouxe alguns produtos para mim fazer essa ilustração de como será esse processo. Então aqui eu tenho um produto. Esse produto, ele fala que ele é firmador, ele vai proporcionar para minha pele em 10 dias uma maior firmeza e elasticidade. Então responda nos comentários, esse produto é um cosmético. Que grau de risco é esse cosmético? Grau de risco 1 ou grau de risco 2? Ele está me prometendo que em 10 dias minha pele vai ficar com menos flacidez e mais firme. Mas por quê? Por que em 10 dias eu terei a minha pele mais firme e com mais elasticidade? Entenderam? Então eu vou, ao final da apresentação do tema que eu vou abordar, eu vou explicar para vocês o motivo de ter falado sobre isso, tá bom? Então coloca nos comentários para mim, qual é o grau de risco desse produto cosmético? Então vamos lá. Então, nós temos o ácido glicólico. O ácido glicólico, ele é derivado da cana, ele é extraído da cana. Então, a propriedade do ácido glicólico, existem cada vez mais, né, a utilização dos alfa-hidroxiácidos. Lembrando que todos os alfa-hidroxiácidos são ácidos derivados de frutas cítricas. Então, particularmente, né, o ácido glicólico, ele está interligado no tratamento do processo de rejuvenescimento. Então, ele é aplicado sobre a pele, ele vai promover o quê? Ele vai promover uma vasodilatação. Como assim, professora? Ele foi aplicado na pele, ele promoveu uma vasodilatação? Sim. Quando ele é aplicado sobre a pele, ele vai começar a interagir com as moléculas, ativando a circulação sanguínea local. Eu vou ter uma compactação desse extrato córneo. Ele vai acelerar o turnover, que é o processo parecido, que é um nome, né, que é parente do queratolítico. Então, o termo turnover quer dizer que é o processo de descamação tecidual. Então, vocês podem utilizar o termo turnover ou queratolítico, que querem dizer o mesmo significado, que é remover ou acelerar o processo natural de renovação tecidual. Então, se ele vasodilata esse tecido, ele vai estimular uma produção de uma substância essencial, que é o colágeno e elastina. Quando nós temos qualquer processo, qualquer que sejam os processos estéticos que localmente eles promovem uma hiperemia,
Consequentemente, eles ativam o metabolismo de produção celular, que são produções de células especializadas em sintetizar alguma substância, como por exemplo, colágeno e elastina. Que célula é especializada na produção dessa substância? O fibroblasto. Ou a melanina. A melanina é o pigmento dado ao nosso tecido. E qual célula é responsável por produzir essa melanina? Os melanócitos. Então, quando eu ativo essa vasodilatação, eu tenho que ter também algum cuidado. Então, imagina comigo, se eu vou ativar a produção de algumas substâncias, eu tenho que ter um critério de cuidado na execução dessa aplicação. Então, o ácido glicólico, ele é muito recomendado também para rejuvenescimento, porém, ele também tem o seu indicativo para tratamento de acne, hipercromias, que são as manchas, atenuação de rugas ou linhas de expressões. Mas o que vai determinar se ele vai ser bem mais abrasivo ou não, que é mais agressivo ou não, é a concentração. Para tudo que você está fazendo, se alguém estiver fazendo barulho agora, para tudo e presta atenção no que eu vou dizer. Um ácido, ele só tem o efeito de peeling, que é o efeito de descamar, quando a sua concentração está maior de que 10%. Então, o ácido, ele vai descamar dessa forma que fica bem mais evidente se ele for utilizado em substâncias químicas acima de 10%. Então, eu vou ter uma maior descamação. Entendido? Então, a lesão vai ser bem maior e a descamação também vai ser bem maior, porque a dosagem dele está bem elevada. Nós, profissionais da área da estética, nós trabalhamos com esses ácidos a níveis bem superficiais e que não causam uma lesão tão agressiva. Eles estimulam essa síntese natural. Então, a 5% já é o recomendado que nós utilizamos. Ah, professora, quer dizer que não vai ser bom, porque se eu tenho para mim que quanto maior for o número, melhor, mas nesse quesito de ácido, não. Nós queremos, vocês têm que colocar na cabecinha de vocês que todo tratamento estético, ele requer de um tempo. O cliente e o profissional, eles têm que respeitar o processo fisiológico desse organismo, dessa interação entre essas substâncias. Então, eu tenho um período para respeitar. Então, lembrem, o ácido glicólico, ele pode ser usado na forma de peeling, mas também ele pode ser usado para fins de tratamento, como por exemplo, da acne, tratamento de hipercromias. O que vai depender e o que vai delimitar essa ação dele é a sua concentração. Então, eu tenho alguns sabonetes, não esse, mas tem alguns sabonetes dentro da estética que tem sua concentração ácido glicólico. Mas, para que finalidade é esse sabonete? Ele é para o tratamento de acne. Ou seja, até de 2 a 10% ele consegue tratar e combater a acne. Porque ele é bactericida e fungicida. Se você está aqui sem nenhum caderno em sua mão, sem nenhuma caneta e não está anotando nada do que eu estou dizendo, possivelmente você está perdida nesse vídeo. Então eu te recomendo dar uma pausa entre 2 a 3 minutinhos, reformular aquilo que eu já ministrei, volta novamente, dá uma pausa, reformula, fala para você na frente do espelho, mas você precisa pegar essas informações e proporcionar para você uma metodologia de que você vai absorver ela, beleza? Então, ácido glicólico, ele é sim utilizado em forma de peeling, mas também é utilizado para tratar, como por exemplo, acne, foliculite, para tratar hipercromias. O meu cuidado, coloque aí no caderno de vocês, observação 2 pontos. O cuidado que eu devo ter ao utilizar o ácido glicólico é em peles negras, em peles de fototipos elevados, eu não faço a utilização do ácido glicólico. Por quê, professora? Porque ele vai provocar uma vasodilatação.
E em alguns casos, se essa concentração desse ácido for muito elevada, eu posso proporcionar uma patologia inestética conhecida como melasma. Então, eu não recomendo o uso do ácido glicólico em peles fototipos sensíveis, tá bom? Existem outros ácidos que têm funções tanto quanto parecidas com a do ácido glicólico e não são tão agressivos, tá bom? Então, entendido? O que vai determinar se o ácido vai ser bem abrasivo ou não é a concentração. Concentração de 2 até 10% são concentrações leves, né? Não causam um processo tão abrasivo de descamação, é bem mais sutis. Elas conseguem reproduzir um processo natural de renovação desse tecido, que a nossa intenção é essa, fazer com que o nosso tratamento seja similar a um processo fisiológico que acontece dentro do nosso organismo, para não elevar esse estresse oxidativo das nossas células e poder, ao invés de tratar aquele probleminha, atenuar esse probleminha, tá bom? Então, é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, podem mandar mensagem. O ácido salicílico. O ácido salicílico ele é muito utilizado nos tratamentos de acne, muito utilizado em sabonetes. Por quê? Porque ele também tem uma ação queratolítica, mas a sua ação queratolítica é bem moderada comparada ao ácido glicólico, é bem sutil. Ele é quase imperceptível esse processo de descamação dele. Mas ele é bem sutil, diferente do ácido glicólico. Ele tem sua ação bactericida, fungicida e seborreguladora. Então, anotem no seu caderno. Tudo que é bactericida e fungicida tem poder de matar bactérias, bactericida. Bactéria, sida é matar. Então, vai fazer a morte das bactérias. E fungicida vai fazer a morte dos fungos. Anotem no seu caderno. Bactericida, tudo que é bactericida, mata bactéria. Fungicida, tudo que é fungicida, ele consegue matar os fungos. Ótimo. Quer dizer que na nossa pele tem bactérias e fungos? Sim, nós somos os maiores hospedeiros de bactérias e fungos. Nós estamos vendo, diante dessa pandemia, o tanto que alguns hábitos nossos podem reduzir a concentração de bactérias e o tanto que nós somos colonizados por bactérias no nosso corpo, sem mesmo se dar conta de que acontece isso. E o que é seborregulador? Coloquem no caderninho, seborregulador, 2 pontos. É o processo em que o ativo consegue reeducar a produção de sebo na glândula sebácea. Então, o ativo, ele vai reeducar essa produção de sebo nas glândulas sebáceas. Eu tô com uma coceira no nariz, vocês não vão reparar, porque eu tô com, acho que é alergia, não sei o que é, mas vai dar uma coceira no meu nariz. Então, ficou claro? Então, se o ácido salicílico, ele atua como bactericida e fungicida, seborregulador, ele é recomendado para que patologia estética? Será que ele é recomendado para acne? Coloca aí nos comentários para mim se ele é recomendado para acne. Então, ele é muito recomendado para acne, gente. Ele é muito recomendado para acne, ele é recomendado para quem tem peles oleosas. Ele é muito, muito utilizado dentro do nosso plano de tratamento de acne. Ácido ascórbico é o nome científico da vitamina C. Então, a vitamina C é conhecida popularmente, né, como vitamina C, mas o seu nome científico é ácido ascórbico. Então, o ácido ascórbico, ele vai auxiliar, deixa eu pegar meu laser, ele vai auxiliar na eliminação dos radicais livres, que é uma molécula instável dentro do nosso organismo, que fica doida atrás das outras resistentes para sequestrar os seus elétrons presentes na camada. E aí ela vai deixando essas outras moléculas em isquemia, doidinha, e começa a haver desarmonia na produção ou nessas células que estão ali presentes, tá bom? Então, é um átomo doido, que está doido para sequestrar elétrons.
Então, estimulação da produção de fibras de colágeno, né, na derme, além das atividades já conhecidas desse ácido, desse alfa, né, ou desse hidroxiácido. Ele é um membro dessa família, né? Ele tem ação anti-infeccioso, ele é antioxidante porque ele vai reduzir o estresse oxidativo dessas células, ele vai reduzir essa passagem desses radicais livres, oxidando eles. Então, ele é poderoso em antioxidação. O ácido ascórbico é necessário para a formação de colágeno. Então, o ácido ascórbico ele tem uma função, um mecanismo de ação que ele consegue ir lá na glândula ou na glândula sebácea, nos fibroblastos e estimular uma produção de colágeno e elastina, tá bom? Então, esse ácido ele consegue estimular, dizer para esse colágeno, esse fibroblasto acorda, vamos lá, e aí ele produz colágeno e elastina. Ele também ele é fantástico para a reparação de tecidos, como por exemplo em casos de acne inflamada, é ótimo também, você pode utilizar, ou nódulos, você também pode estar utilizando a vitamina C, porque ela vai reparar esse tecido, e pode também reduzir a oxidação, como eu já tinha dito. A oxidação a oxidação nesse caso, desculpa, a oxidação é o estresse que nossas células enfrentam ao encontrar o oxigênio. Por exemplo, quando você parte uma maçã, você abre a maçã, você deixa um tempinho, quando você volta aquela maçã está ficando preta, não é verdade? Porque ela entrou em contato com o oxigênio, e o oxigênio ele oxida aquela região. Então, a vitamina C ela reduz essa oxidação. Nós envelhecemos com o processo natural, e um dos indicativos e dos fatores responsáveis por esse envelhecimento é a exposição ao oxigênio. O oxigênio ele vai oxidando nossas células e envelhecendo, tá bom? Intervém no metabolismo da fenilanina, tirosina, ácido fólico e ferro. Na utilização dos hidratos de carbônicos e síntese de proteínas e lipídios. E conserva a integridade dos vasos sanguíneos. Então, é excelente para fortalecimento desses vasos sanguíneos e faz a reposição de alguns minerais para o nosso tecido. Então, dentro de umas propriedades da vitamina C, nós temos importantes efeitos fisiológicos, como eu falei, né, anteriormente. Falamos sobre produção de colágeno e elastina, falamos sobre produção de fibroblastos, falamos sobre a retardação da oxidação decorrente à exposição ao oxigênio, falamos da antioxidação, né, que é desse processo interno no nosso organismo, reduzindo os estresses dos radicais livres. E agora nós vamos falar um pouquinho mais detalhado dessas propriedades. Então, ela tem um efeito fisiológico na pele, ela apresenta esses efeitos fisiológicos na pele, que são nominados como mecanismo de interação. Então, ele é recomendado o uso da vitamina C no tratamento também de melasma. Então, como é que ele vai interagir lá dentro da célula? Ele vai inibir essa produção. Então, diferente dos outros ácidos que nós temos, a vitamina C em baixa concentração, ela consegue fazer a inibição. Então, assim, vou trazer a grosso modo, lembrando que todas essas minhas ilustrações são de forma a grosso modo para fixar no conhecimento de vocês. Eu sou o melanócito e eu tô muito... Como é que fala? Tô gritando. Tô assim, gritando o tempo todinho. Sem parar. E aí, a vitamina C vem e pronto, minha boca. Ela tampou a minha boca. Eu parei de gritar. Então, é mais ou menos desse jeito. A vitamina C ela vai entrar dentro da célula do melanócitos e vai inibir a produção da melanina. Então, ela vai lá na enzima que produz a melanina e inibe a produção da melanina. Ela vai reeducar essa célula, porque essa célula está doida, ela está desesperada, ela está produzindo em excesso pigmento. Então, por isso que apresenta o aspecto escurecido na pele. Então, a vitamina C ela tem esse poder de inibir essa produção. Além disso, pelo fator dela ser antioxidante,
Pensa comigo, essa célula também está com estresse oxidativo elevado. O que é esse estresse oxidativo? O estresse oxidativo é um estresse dado a essa célula decorrente de vários maus hábitos que esse cliente possa ter. Então, ela está estressada, ela está produzindo em excesso porque ela está recebendo informação do organismo e ela não está entendendo essas informações. Então, o que ela está fazendo é produzir pigmento, porque ela está recebendo mensagem. Então, a vitamina C ela tem esse poder de reeducar essa produção e acalmar essa célula. Então, uma vez desenvolvido o melasma, ele não tem cura, porém nós conseguimos controlá-los mediante algumas situações, tá bom? E alguns autores relatam que o melasma ele está totalmente interligado ao nosso emocional. Mas isso é um tema para mais na frente para a gente conversar sobre isso. Então, além disso, né, ele tem essa inibição da melanogênese, que é o processo de formação da melanina, clareando a mancha nessa pele e atenuando com o cofator nas reações da formação das fibras de colágeno e elastina, como eu falei para vocês anteriormente. Ela auxilia muito essa produção desse colágeno e elastina. Ácido mandélico. Então, gente, a vitamina C você pode utilizar para todas as patologias estéticas. Você pode utilizar para estria, pode utilizar para pele que tem acne, pode utilizar... Como assim, pele que tem acne? Sim, você pode sim utilizar tranquilamente em pele que tem acne, porque ela auxilia no processo de cicatrização desse tecido. Então, vitamina C é algo que é para o resto da vida que nós devemos usar. Então, pode adotar na vida de vocês a vitamina C, só que tem que ser uma boa vitamina C, tá? Então, vocês podem utilizar em todas as patologias estéticas. Ácido mandélico. Ácido mandélico é um alfa-hidroxiácido, que são ácidos derivados de frutas cítricas. Ele é derivado, né, da hidrólise da amêndoa. E o que acontece? Tá bem aqui querendo passar mal, mas vai dar certo. Então acontece assim que ele é muito utilizado em peles morenas. Por quê? Porque ele não é fotossensível. Então ele não causa uma lesão para esse tecido e ele não tem contraindicação para pele fotossensível, porque ele não vai fazer, ele não faz um efeito queratolítico intenso, ele é bem sutil e imperceptível. Então, dentre umas propriedades do ácido mandélico, ele tem uma propriedade hidratante. Como assim, professor? Ele é um ácido, ele não tem que descamar, ele não tem que remover a pele? Não. Lembram que vai depender da concentração desse ácido e da indicação desse ácido. Então, o ácido mandélico, ele hidrata essa pele, ele é um esfoliante natural, ele vai estimular esse processo natural de renovação desse tecido, ele auxilia no processo de anti-envelhecimento, reduzindo os radicais livres dentro desse tecido. É antisséptico, ele vai fazer também a ação bactericida e fungicida, ou seja, em peles negras que tem a presença de acne ativo, você pode aplicar também um ácido mandélico. E as indicações, acne e hiperpigmentação, e também pode ser utilizada para peelings, fazer essa esfoliação natural. Lembrando que os peelings é um nome dado a todo o processo que vai descamar, tá bom? Mas o que é interessante nesse ácido é os seus benefícios e a sua recomendação para peles fotossensíveis. Então, assim, eu preciso entender essas ferramentas que estão sendo ministradas para vocês, para no finalzinho eu vou fundamentar isso para ficar bem mais claro. O mecanismo de ação. Na acne, o ácido mandélico ele atua combatendo as bactérias, que é a Propionibacterium acne, e fazem com que essa microbiota dessa bactéria seja eliminada e essa pele volte ao seu estágio normal. Já no melasma, né, o ácido mandélico ele atua na camada epidérmica, bloqueando a síntese da melanina. Então, ele é outro ativo que faz também a inibição da tirosinase, que é a enzima responsável por produzir melanina. E aí ela vai reeducando e removendo lentamente o pigmento que já foi produzido nessa pele, deixando ela bem mais uniforme.
Ácido hialurônico. O ácido hialurônico ele é um polissacarídeo natural formado por unidades de ácido glicórico e nacetilglicosaminases. Deixa eu ler de novo. Nacetilglicosamina, ou senhor. Altamente hidrofílico, ou seja, ele tem afinidade com água e que a sua formação, as suas soluções são muito viscosas e mesmo em baixa concentração. E é encontrada normalmente abundante na nossa pele. Então, nós possuímos o ácido hialurônico presente no nosso tecido, porém a indústria conseguiu, né, o recurso para formular ácido hialurônico. Então, alguns eles fazem a remoção de crista de alguns animais e por aí vai. Mas a indústria cosmética conseguiu descobrir uma forma de fazer a extração desse recurso, desse ácido, de forma sem ser do nosso tecido, para nós podermos fazer a reposição. Porque com o passar dos tempos, a nossa pele ela vai perdendo, né, esse metabolismo de produzir algumas substâncias. Então, com o passar do tempo, a gente já vai perdendo lentamente pelo fator, né, do envelhecimento cutâneo. Então, a indústria foi lá e descobriu. E aí nós vamos entender um pouquinho dos benefícios dele. Então, ele possui uma atividade biológica como principal, né, glicosamiglicana na derme, proporcionando uma viscoelasticidade a esta camada da pele, ou seja, ela vai promover uma reposição de água para esse tecido, vai deixar essa pele bem mais maleável. Ele tem um peso molecular elevado, então a penetração, a permeação dele no tecido é um pouco mais demorada. Ela controla, né, ela colabora no controle da hidratação da pele. Vocês lembram do manto hidrolipídico? Pois é, o ácido hialurônico ele está diretamente concentrado no nosso manto hidrolipídico, né, responsável por fazer a junção entre as nossas células e deixar essa região bem mais elástica. Ele mantém a integridade dessas fibras, das fibras de colágeno e elastina. Então, por isso que nosso manto hidrolipídico, ele precisa também ter bastante hidratação, porque se esse líquido vai reduzindo, eu vou perdendo a propriedade de manter a integridade ou de manter a proteção para essas fibras de colágeno e elastina. Protege os tecidos subcutâneos, como eu já falei, de toxinas e bactérias, e tem a sua propriedade de lubrificar todo esse tecido ou essa região, que é a região do manto hidrolipídico. E aqui uma atividadezinha para nós fazer. Então, vamos lá. Professora, qual foi o seu intuito diante disso, de pegar e falar sobre cada benefício desses ácidos? Lembrando, gente, que eu trouxe só um grupo. Existem N ativos. N e N ativos. Todos eles são ativos. Ácido hialurônico é um ativo. O ácido mandélico é um ativo, o ácido ascórbico é um ativo, o ácido salicílico é um ativo, o ácido glicólico é um ativo. Mas qual é o objetivo disso tudo? Vocês entenderem os benefícios dele. Entendendo seus benefícios, vocês sabem quando e como fazer a sua aplicação. E qual determinada situação será mais recomendado usar esse ácido ou não usar esse ácido. Exemplo, chegou no seu espaço uma cliente que é fototipo de pele 6 e ela tem melasma. Você vai utilizar um ácido glicólico? Não, você vai tentar entender a causa, né, óbvio, para depois poder traçar um plano de tratamento e utilizar uma ferramenta diante disso. Então, vamos lá. Por que que eu sei que esse produto aqui, ele vai ser firmador? Realmente ele promete ser firmador? Ele consegue fazer esse processo de firmar a minha pele? Consegue sim. Por quê? Ele tem vitamina Q10 e ele tem a coenzima Q10 e tem a vitamina C. Lembram que a vitamina C é o quê? É o ácido ascórbico. E o ácido ascórbico, ele tem como propriedade química
auxiliar no processo de renovação celular e na síntese de produção de colágeno e elastina. Então, eu sei que esse produto, ele pode sim auxiliar nesse processo de sustentação da minha pele? Pode, porque eu entendo qual é o ativo que está na sua composição química. Outro detalhe, por que eu sei? Trouxe esse creme aqui porque eles são queridinhos. Por que eu sei que esse produto ele tem a sua finalidade de hidratar o meu cabelo? Por que ele vai hidratar meu cabelo? Então eu vou olhar por que ele vai hidratar meu cabelo. Ele tem na sua composição vitamina E. Ele tem na sua composição óleo de rícino. O óleo de rícino, lembra? Os óleos, eles fazem parte do processo da emoliência e umectação para a região onde ele vai ser aplicada. Então, consequentemente, vai repor água para para minha haste do meu cabelo. Então, imagina comigo, por que eu sei disso? Porque eu sei das propriedades químicas dos meus produtos. Outro detalhe, por que eu sei? Esse sabonete está me falando. A informação do sabonete para mim é um gel de limpeza purificante para todos os tipos de pele. Tá, ele pode ser utilizado em todos os tipos de pele? Se ele tiver algum ácido, como por exemplo o ácido glicólico, não é para todos os tipos de pele. Mas ele não tem em sua composição nenhum ácido. Ele tem o quê? Ele tem chá verde e aloe vera. Chá verde, ele dá a sensação de purificação para a pele, calma, refrescância. Ou seja, são ativos que vão atuar removendo a sujidade da minha pele, sim, mas eu preciso entender o porquê que ele promete isso e cumpre de fato. Outro detalhe, eu sempre trouxe esse produto aqui porque eu gosto muito dele, que é um serum. Deixa eu tirar ele aqui para ficar melhor. Esse serum, ele me promete inibir a produção da 5-alfa-redutase, que é a enzima responsável por sintetizar a produção de sebo. Mas por quê? Porque em sua composição nós temos o quê? Ácido salicílico. E o ácido salicílico, ele tem essa propriedade química de fazer esse processo, de reeducar essa produção. Ah, entendi. Quer dizer que nem sempre esses ácidos irão ter efeito de peeling. Para eles serem peelings, lembrem, a concentração tem que estar elevada, a concentração, eles não vão ser utilizados dentro de uma máscara, vão ser utilizados normalmente em algum frasco já relacionado para serem aplicados diretamente na pele do cliente, a textura será diferente, mas quando ele é associado dentro de um produto, como por exemplo, esse daqui, ó, eu tenho uma máscara suavizante para peles congestionadas, adstringentes para peles oleosas. Então, para essa máscara ofertar isso tudo, ela tem que ter ativos que façam isso. Então, vamos ver quais são os ativos. Ela tem a Amamelis. A Amamelis tem esse poder de fazer a adstringência dessa pele oleosa. E chá branco, chá branco, ele tem esse poder de dar o quê? De suavizar o congestionamento. A ação dessa máscara vai ser refrescante. Então, quando você aplicar ela, você vai sentir a sensação de quê? De refrescância. Por quê, professora? Por conta dos ativos que estão dentro desse produto e que vão interagir com a minha pele. Tá ficando mais claro esse fim do túnel? Tá clareando aí, telespectador? Então, diante disso tudo, eu preciso entender as recomendações dos ativos para quando eu ver um produto dermocosmético, eu saber que de fato ele terá aquela efetividade. Por quê? Porque ele tem em sua composição ativos que são direcionados para o tratamento daquela patologia estética, tá bom? Então, diante disso, eu espero que vocês tenham gostado. O importante que vocês tenham aprendido. Eu tentei o máximo possível dinamizar essa disciplina e eu fiquei assim um pouco ociosa porque eu não sabia. Ainda eu cheguei a perguntar para vocês quais foram as disciplinas que vocês já tinham visto, se já tinham visto a anatomia, para ficar bem mais clara a minha linguagem técnica com vocês, tá bom? Lembrando, para vocês voarem alto,
irem atrás, continuem estudando, são N ativos lançados no mercado, mas é uma riqueza de informação, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado e que o principal, né, meninas, tenham aprendido. Nós temos uma atividadezinha para ser feita, uma atividade para ser encaminhada hoje ainda para o meu e-mail. Fui bem generosa, só 5 questões, tá? Então não esqueça de enviar para o meu e-mail. Um grande beijo no coração de cada uma de vocês. Fiquem com Deus e até mais!